Eu quero ler Provérbios capítulo 11, somente como pano de fundo para um assunto que vamos tratar nessa noite. Será diferente. Nessa noite, talvez alguém possa nos recriminar o meio que nós vamos tomar. Vou ler aqui uma história, pelo que eu saiba, é tudo verdades. E a Bíblia nos fala, tudo que é verdadeiro, tudo que edifica, tudo que é honesto, tudo isso vem de Deus. E é uma coisa muito maravilhosa. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas do dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Oremos. Pai, nós abrimos a Tua palavra e lemos aonde o Senhor ama a sinceridade, a verdade, e nos diz que estes sempre prosperarão, enquanto o outro não há como prosperar. Um dia o que ele tem semeado o alcançará de uma forma ou de outra. E nós estamos em Tua casa procurando a melhor forma, a melhor maneira para caminhar diante de Ti, com todo o nosso coração, não fiados em nossa própria justiça, mas nas Tuas muitas misericórdias e graça. Mas a Tua palavra nos diz que devamos, Pai, viver aquilo que nós professamos. Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Pai, abençoa-nos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos. Eu quero falar nessa noite, basear sobre honestidade. Ser uma pessoa honesta, honrada, isso faz parte, para não dizer é o que o cristão é. Uma pessoa honesta. E a honestidade faz parte do caráter. Então, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa decente, uma pessoa justa, uma pessoa pura. E isso é o que Deus ama. E isso é o que Deus quer. Quando Ele disse, vós sois o sal da terra, para que serve o sal? Para preservar a carne da podridão, para temperar. Agora, se o sal não tem o seu vigor, Jesus disse que ele só serve para ser jogado no lixo. E nós devemos sempre, cada um deve ser honesto. Quando o anjo de Deus falou para o irmão Brana, foi requerido só uma coisa: se tu fores sincero.
Uma pessoa sincera consigo mesmo tem que muitas vezes se colocar na frente do espelho, olhar e dizer: seu Febrônio, como que é, rapaz? Você tem sido correto, sincero? Como é, Maria? Você tem sido correta, sincera? Então, veja, se tu fores sincero, e como eu disse, sincero consigo, sincero com o próximo e sincero com Deus. Não podemos ser sinceros com Deus se não somos com o próximo e consigo mesmo. E uma pessoa honesta, ela nunca manipula as realidades. Ela não mente e nem mesmo usa de meias verdades. Eu quero dizer, a verdade, por mais que possa lhe colocar em saia justa, possa lhe trazer dificuldades momentâneas, mas ela é a melhor saída para qualquer questão. Porque você pode dizer hoje, repetir amanhã, repetir daqui 1000 anos, repetir no dia do juízo, e aquilo é verdade. A morte, ela não muda o caráter da pessoa, o que a pessoa é. Se ela é uma mentirosa, ela vai chegar com este caráter diante de Deus. Com este caráter de um adúltero, de um mentiroso, de um safado. A morte, ela só muda a morada daqui, desta vida, sai deste corpo e vai para uma outra morada. Então vejamos, irmãos, que uma pessoa honesta, ela faz aquilo que diz, e elas dizem aquilo que faz. São pessoas transparentes. E vivemos nestes dias um dia muito difícil de ser sinceros, honestos. Creio que foi o próprio Rui Barbosa que um dia disse: chegaria o tempo do homem ter vergonha de ser honesto. Mas nós devemos criar nossos filhos com o verdadeiro exemplo da nossa parte de honestidade, de temor, de honradez, porque a maior lição que se pode dar é esta, é o exemplo. Ser o exemplo para os filhos. Às vezes vocês já me ouviram eu dizer: se você perder um dedo, perdeu um dedo. Se você perde a mão, é a mão. Se perdeu o braço, perdeu o braço, perdeu a perna. Mas quando uma pessoa ela mente, uma pessoa ela não é honesta, ela perdeu-se toda. Não se tira nada que se aproveita dali. Não vale nada. Por isso, as nossas palavras, devemos cuidar do que falamos. Ninguém é obrigado a prometer. Mas depois que promete, cumpra. Seja fiel à sua palavra. Porque Deus, Ele é a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Se diz o irmão Brana na mensagem, véu adentro, se você tem que dizer algo a alguém, diga de toda forma. Ou então cale e não fale nada. Quer dizer, não fale por detrás. E se fala pela frente, fale
mas fale também com amor, com aquela intenção de ajudar, não para humilhar, para pisar. Bem, eu quero entrar logo em nossa leitura. Eu estou aqui com um livro chamado Pérolas Esparsas. De entre todos que eu conheço, é um dos melhores, cheio de histórias, assuntos, muitas coisas verídicas. Um livro que foi muitas vezes reconhecido, porque ele nos ajuda. E muita gente tem alcançado, através dessas histórias, suas aplicações, muitas vitórias. Eu tenho aqui palavras inesquecíveis. Vocês vão ver como é fácil a pessoa se desviar do seu caminho, se ela não se firmar e lutar pelos seus princípios. Vamos. Verificou a conta, senhor Ricardo? O patrão perguntou, né? O senhor Silva. Está certa? Encontrei-lhe 2 erros. Diz, sim, deixe-me ver. O rapaz entregou ao patrão uma extensa conta que lhe havia sido dada para verificação. Aqui há um erro no cálculo contra eles de 10 cruzeiros, no tempo do cruzeiro. Mais outro de 10 cruzeiros no fim. O patrão perguntou, também contra eles? Sim, senhor. O comerciante esboçou um sorriso um tanto impertinente, que não deixou de impressionar o jovem guarda-livros. 20 cruzeiros contra eles, repetiu com ar de contentamento. Deve ter, na verdade, guarda-livros de confiança. Devo corrigir esses erros? Perguntou o rapaz. O patrão, não, senhor. Deixe que eles mesmos corrijam os seus erros. Não retificamos contas em proveito de outrem, respondeu o comerciante. Ainda é tempo de retificá-los depois de os haverem descoberto. O lucro será maior se a conta ficar assim. O sentimento de probidade e retidão do rapaz, como que ficou ferido a esta observação inesperada. Ele era filho de uma viúva pobre que o havia ensinado a considerar a honestidade como um dos primeiros deveres do homem. O senhor Silva, o patrão, né? A cujo serviço ele se achava havia já alguns meses, fora amigo íntimo de seu pai, e um homem a quem ele próprio depositava toda a confiança. Havia olhado para ele como um homem exemplar, reputando um alto privilégio estar a serviço de tal pessoa. De tal forma, um homem tão respeitável. Deixe que eles mesmos corrijam os seus erros. Estas palavras produziram em Ricardo profunda impressão. Quando o senhor Silva as proferiu, ele, como já dissemos, ficou muito desapontado. Meditando, porém, mais sobre o caso e buscando relacionar aquelas palavras com alguém que tão altamente colocado estava no conceito de sua própria mãe, pensou finalmente que, do ponto de vista comercial, o negócio talvez fosse lícito. O senhor Silva não poderia ser homem capaz de injustiças. Alguns dias depois do Ricardo haver verificado
a conta, apresentou-se um homem no estabelecimento pedindo a verificação da mesma. Ricardo, que estava presente, esperou com ansiedade o senhor Silva fizesse menção do referido engano. Ele, porém, nada disse. Mandando passar uma letra na importância da conta, exigiu recibo. É justo isto? Perguntou Ricardo repetidas vezes, de si para si. Seu sentimento de probidade, que dizia que não, o fato, porém, de que o senhor Silva procedia deste modo, confundiu-lhe as noções de direito. É possível que no comércio isso seja costume, todavia não o acho honesto. Não esperava tal coisa do senhor Silva. A natural bondade do senhor Silva conquistou o coração deste rapaz, que se sentia, por isso, constrangido a executar todos os seus trabalhos com maior cuidado e precisão. Quisera somente que ele houvesse retificado aquele erro. Dizia Ricardo muitas vezes de si para si, quando pensava na felicidade que tinha que estar colocado na casa do senhor Silva. O negócio não me parece honesto. Em todo caso, é possível que isto seja costume no comércio. Certo dia, foi incumbido de ir ao banco a fim de fazer descontar uma letra. Ao contar o dinheiro que tinha recebido, verificou que o pagador lhe havia dado 50 cruzeiros a mais. Imediatamente voltou e advertiu do engano. Devolveu, né? Ele agradeceu muito e Ricardo voltou para casa, firmemente persuadido de que havia procedido bem. O pagador deu-me 50 cruzeiros a mais, disse ele ao senhor Silva, quando lhe entregou o dinheiro. Deveras? Perguntou este com um sorriso de contentamento. E avidamente se pôs a contar as notas de banco. Chegando, porém, à última, franziu o sobrolho e, mal dissimulando o seu desapontamento, disse: pois não lhe deu nada demais, Ricardo. Já lhe restituí os 50 cruzeiros. Quer dizer, eu devolvi. Pois não era justo. Inepto, exclamou o senhor Silva. Quer dizer, seu bobo, né? Não sabe você que erros de bancos não se corrigem? Se o pagador lhe houvesse dado 50 cruzeiros de menos, não lhe teria caído na lembrança de corrigir tal erro. A crítica se denunciou na face de Ricardo a esta exprobação. Acontece muitas vezes que uma pessoa se envergonha mais de um erro do que de um crime. Neste momento, o rapaz experimentou como que aborrecimento por causa de sua conduta, que o senhor Silva classificava como inépcia, incapaz, né? Resolveu consigo mesmo que se o banco lhe houvesse de dar alguma vez 1000 cruzeiros a mais, entregaria todo o dinheiro aos patrão e deixá-lo ir a vir-se com ele. Deixe que os homens corrijam eles próprios seus erros. Tinha dito uma vez o senhor Silva, e estas palavras não foram jamais esquecidas pelo rapaz. Havia produzido sobre ele uma impressão muito forte para serem esquecidas. É possível que seja direito, dizia ele de si para si,
Todavia não se sentia lá muito satisfeito. Alguns meses depois deste incidente, Ricardo contava o ordenado que havia recebido e verificou que o senhor Silva lhe tinha dado 2.000 cruzeiros a mais. Seu primeiro impulso foi o de restituir esse dinheiro ao patrão. E ia justamente falar-lhes nesse sentido, quando lhe viera à lembrança aquelas palavras inesquecíveis: deixe que os homens corrijam eles próprios os seus erros, os quais o fizeram hesitar. Penso, disse Ricardo, guardando o dinheiro no bolso, que o que é justo num caso também deve ser em outro. O senhor Silva não corrige os erros que os outros cometem a seu favor, e não deve por isso admirar-se de que esta mesma regra lhe seja também aplicada. O rapaz estava, porém, longe de ter a consciência tranquila. Embolsou dinheiro que não era dele, né? Intimamente estava convencido de que era injusto conservar aquele dinheiro, mas não podia decidir-se a entregá-lo, e ainda menos agora. Reteve-o, pois, e gastou-o em divertimentos. Logo depois, porém, lembrou-se de que o senhor Silva podia ter querido experimentá-lo, e apoderou-se dele uma certa inquietude. Passado algum tempo, o senhor Silva tornou a cometer o mesmo engano. Ricardo, sem hesitar muito tempo, embolsou o dinheiro. Deixe que ele próprio corrija os seus erros. Disse ele resolutamente: é como ele procede com outra gente, por isso não deve queixar-se se alguém lhe paga com a mesma moeda. Bem, preciso deste dinheiro. E a partir daí o sentimento nobre e justo de Ricardo estava embotado. Tinha dado lugar em seu coração a um mau conselheiro, despertando o espírito de ambição que excitou nele o desejo da posse de coisas que estavam fora do alcance de sua bolsa. Ricardo tinha excelentes dotes e, pelos seus conhecimentos, diligência e tato de negócio, fez rápidos progressos, conferindo-lhe por isso o senhor Silva, aos 18 anos, o posto de maior responsabilidade em seu estabelecimento. Ricardo, porém, havia aprendido ainda alguma coisa mais com seu patrão. Além de fazer vantajosos negócios, tinha aprendido com ele a prescindir da honestidade. Tinha aprendido a não ser honesto em matéria de lucros, e nunca esquecer a lição que seu patrão lhe havia dado nesta arte. Já havia exercitado em centenares de casas e quase sempre em prejuízo do senhor Silva. Nem sequer esperava mais até que se desse enganos em seu proveito, mas criava-os ele próprio aos diferentes e complicados negócios de um grande estabelecimento comercial com que ele estava perfeitamente familiarizado. Ele mesmo começou a dar golpe no estabelecimento. Ricardo havia tornado sagaz, atilado e esperto, sempre de sobreaviso, engenhoso e preparado para arredar de si qualquer suspeita e impossibilitar a descoberta de suas ações injustas. Junto de seu patrão gozava o mais alto conceito. Isto continuou assim, até que Ricardo atingisse a idade de 20 anos. Foi então a suspeita do comerciante despertada por uma carta em que se dizia que Ricardo não zelava dos interesses da casa
e que dependia muito dinheiro para um empregado que percebia um salário módico. Pouco antes, sua mãe havia ocupado uma bela casa pela qual pagava um aluguel de 30 mil cruzeiros. O seu ordenado, porém, não excedia a 80 mil cruzeiros. No entanto, sua mãe persistia em afirmar que percebia que Ricardo recebia um salário de 120 mil. Por certo, ele mentiu. Proporcionava à sua mãe todo o conforto possível, fazendo-o acreditar assim que depois de uma existência longa e laboriosa, havia raiado para ela dias mais felizes. Ricardo estava sentado em sua secretaria quando o senhor Silva recebeu a dita carta. Lançando um olhar para o patrão, notou como este empalidecera. Observou então que lia a carta outra vez e que o seu conteúdo o tornava inquieto. O senhor Silva volveu um rápido olhar para a secretaria de Ricardo e os olhos de ambos se cruzaram. Foi apenas um instante, mas esse olhar lhe fez congelar o sangue nas veias. Mas alguns outros movimentos que notou no senhor Silva naquele dia bastara para deixar o moço aterrado. Estava certo de que aquela carta havia provocado suspeitas no seu patrão. Quanto se arrependia agora do mal que tinha feito, pelo temor que lhe causava a sua descoberta, pois que esta seria a sua desonra e ruína, e sem dúvida daria com sua mãe na sepultura. Não está bem disposto esta tarde, disse a mãe a Ricardo. Você não está sentindo bem, filho? Notando a fisionomia alterada do filho e que ele quase não comia. Dói minha cabeça, foi a sua resposta. Talvez fizesse bem dormir um pouco. Irei deitar-me um momento no sofá da sala. A senhora Lima seguiu logo, depois, sentando-se ao seu lado, pôs-lhe a mão sobre a fronte. Não seria, entretanto, a pressão terna daquela mão de mãe que havia de mitigar o sofrimento de Ricardo. Pelo contrário, o contato dessa mão pura antes lhe aumentava ainda mais a angústia. Ainda não te sentes melhor? Perguntou a senhora Lima, a mãe do rapaz, depois de haver pousado algum tempo sua mão sobre a fronte do filho. Pouca coisa, respondeu ele. E levantando-se acrescentou, penso que um passeio ao ar livre me fará bem. Não vás embora, disse a senhora Lima, sentindo uma vaga inquietação invadir-lhe o peito. Percorrerei apenas algumas ruas. Com estas palavras, Ricardo retirou-se. Da sala. A coisa que rasgou eu tive que buscar em outro lado. Isso é mais do que dor de cabeça, refletiu consigo a senhora Lima. Durante uma meia hora, Ricardo divagou a esmo pelas ruas sem nenhum destino determinado. Não podia suportar a presença da mãe. Finalmente achou-se em frente ao estabelecimento do senhor Silva e admirou-se de que ainda houvesse luz no mesmo. O patrão estava conferindo as coisas, né? Que significa aquilo?
disse ele de si para si, enquanto novo susto lhe invadia a alma. Pôs o ouvido à escuta na porta e nas janelas, mas nada conseguiu ouvir. Deve haver alguma coisa, pensou ele, mas que poderia ser? Se isto for descoberto, o que será de mim? Estarei arruinado. Oh, minha pobre mãe! O infeliz rapaz afastou-se dali quase desvairado, e depois de haver percorrido mais algumas ruas da cidade, voltou a casa. Sua mãe foi recebê-lo à porta, informando-se apreensiva do seu estado. Passo melhor, disse ele num tom que mal dissimulava a sua angústia, dirigindo-se depressa ao seu quarto. Quando na manhã seguinte saudou sua mãe, à hora do almoço, esta sentiu uma viva inquietação pelo seu aspecto extenuado. Comia em silêncio e não ouvia o que se lhe perguntava. De repente soou a campainha. Ricardo estremeceu e escutou ansioso. Quem é? Perguntou a senhora Lima. Um senhor que deseja falar ao senhor Ricardo, respondeu a criada. Ricardo ergueu-se. Imediatamente, retirando-se, fechou a porta atrás de si. A senhora Lima, sentada à mesa, aguardava a volta do filho. Momentos depois ele voltava, mas não à sala de jantar. Ouviu então mais uma vez passadas do corredor e abrir e fechar a porta da frente. Depois tudo ficou em silêncio. Depressa ela se levantou e, dirigindo-se ao corredor, Ricardo não estava. Havia partido com aquele senhor que tinha vindo buscá-lo. O senhor Silva empregara metade da noite na revisão dos livros de Ricardo, tendo descoberto desfalque na importância de 18.000 cruzeiros. Louco de indignação, mandara logo cedo uma autoridade a fim de prendê-lo. Foi com esta autoridade que Ricardo havia saído de casa, deixando a mãe, para junto da qual nunca mais devia tornar. Este velhaco há de me pagar-me, disse o senhor Silva, cheio de ira, e tratou imediatamente de denunciá-lo. Na ocasião de ser julgado o processo, apresentou contra ele uma tão grande soma de provas que o tribunal não teve outro recurso senão condená-lo. Sua mãe estava presente na audiência e durante os intervalos podia ouvir-se os seus soluços. O juiz, dirigindo-se ao acusado, perguntou-lhe se tinha alguma coisa a alegar em sua defesa. Todos os olhos se voltaram para o pálido rapaz, quando ele, com um esforço, se levantou, encostando-se à balaustrada junto da qual se achava, como se necessitasse de apoio. Peço a presença do meu acusador a fim de que eu possa vê-lo, e vossa senhoria conjuntamente. O senhor Silva foi convidado a apresentar-se onde estava o rapaz. Ricardo fixou durante alguns instantes com o olhar indagador. Depois, voltando-se para os juízes, disse: o que tenho a dizer é isto. Começou ele com voz pausada e clara. E pode ser que isso atenue de algum modo o meu crime, se bem que não posso justificá-lo. Entrei para o estabelecimento deste senhor como um rapaz inocente. E se ele fosse
homem honrado, eu não estaria hoje perante o tribunal na qualidade de criminoso. O senhor Silva voltou-se para os juízes a fim de protestar contra uma afirmação tão injuriosa. Fizeram-lhe, porém, sinal para se calar. Ricardo continuou com voz firme. Algumas semanas depois de eu haver entrado para o estabelecimento, fui por ele incumbido de verificar uma conta e descobri nela um engano de 20 cruzeiros. O senhor Silva se envermelhou. Vejo, o rapaz disse, que o senhor ainda se lembra, continuou Ricardo. E eu tenho motivos para não esquecê-lo enquanto viver. O engano era a favor do senhor Silva. Perguntei-lhe se devia ratificar os algarismos e obtive esta resposta. Não, deixe que eles mesmos corrijam os seus erros. Não retificamos contas em proveito de outrem. Foi a primeira lição de desonestidade. Vi como a conta foi paga, retendo o senhor Silva os 20 cruzeiros que lhe não pertenciam. A princípio fiquei perplexo, pareceu-me ser isto muito injusto. Logo depois, porém, fui tratado por ele de inepto, quer dizer, inútil, por ter restituído ao pagador de um banco uma nota de 50 cruzeiros, que este me havia dado demais em desconto de uma letra, e então. Peço a proteção do tribunal, disse o senhor Silva. É verdade o que está dizendo este rapaz, protestou o presidente. O senhor Silva ficou embaraçado e com a vista turva. Os olhos de todos convergiam sobre ele. Juízes e jurados, advogados e espectadores sentia perfeitamente que ele era o culpado da ruína desse moço desgraçado. Não muito tempo depois, continuou Ricardo, quando recebi o meu ordenado da semana, notei que o senhor Silva me havia pago 2.000 cruzeiros a mais. E estava pronto a restituir-lhe quando me lembrei da observação que me fizera. Deixe que os homens corrijam eles próprios os seus erros. E disse de mim para mim, deixa que também ele corrija ele próprio o seu engano. E fiquei com dinheiro. Este foi o primeiro passo no caminho do crime. E agora estou aqui. Se o senhor Silva houvesse usado de um pouco de caridade e misericórdia para comigo, eu me teria calado e nada teria dito em minha defesa. O infeliz rapaz cobriu o rosto com as mãos e assentou-se, dominado por uma forte comoção. Sua mãe, que dele se havia aproximado, prorrompeu em fortes soluços, inclinada sobre ele, tendo a mão posta sobre sua cabeça, disse, meu filho, meu pobre filho. Poucos olhos naquela sala havia permanecido enxutos. No meio do silêncio que se fizera, o senhor Silva, voltando-se para o juiz, perguntou-lhe, consente-se que a minha honra seja assim ultrajada pela declaração de um criminoso? Um juramento solene de sua parte, desmentindo essa acusação, poderá reabilitá-lo, respondeu o juiz. Quer dizer, você pode jurar que isso é mentira? Era a única oportunidade do rapaz e o tribunal considerou um dever de humanidade ouvi-lo. Ricardo Lima ergueu-se, voltando para o senhor Silva, o rosto pálido, no qual se estampava uma profunda tristeza, disse, deixe-me jurar, se ele ousa fazê-lo. O senhor Silva falou com seu advogado e retirou-se. Depois de uma breve consulta com os jurados,
o presidente do júri dirigiu-se ao acusado, disse: considerando a sua juventude e as tentações a que foi exposto em anos passados, o júri resolve proferir a sentença mais branda possível. 1 ano de prisão secular. 1 ano de prisão na cela. Mas deixe-me adverti-lo seriamente que não prossiga neste caminho. Um crime não pode ter justificação razoável. É injusto diante de Deus e dos homens e só causa aflição. Quando, depois de cumprida a pena, o Senhor for posto em liberdade, seja com firme propósito de proferir e morrer a tornar a cometer uma injustiça. E assim terminava este triste episódio na vida daquele rapaz. Quando 1 ano depois deixava a prisão, sua mãe estava morta. Nunca mais tornara a vê-la, desde o instante em que perdeu de vista o seu pálido rosto ao deixar a sala da audiência. 10 anos depois, um homem se achava entretido e a ler o jornal do dia numa cidade distante, e sua fisionomia triste e grave denotava ser homem experiente nas aflições e sofrimentos da vida. Até que, enfim, caiu nas mãos da justiça, disse ele de si para si, enquanto o sangue lhe subia às faces, condenado por falência fraudulenta e lançado na prisão. Este é o fim de um homem que, na minha infância, me deu a primeira lição na prática da desonestidade. Quer dizer, o seu Silva foi parar na cadeia. Mas louvado seja Deus. A outra lição foi, para mim, igualmente aproveitada. Quando o Senhor for posto em liberdade, seja com o firme propósito de preferir morrer a cometer uma injustiça. Esta advertência conservei-a no meu coração e, com a ajuda de Deus, aí a conservarei até a morte. É muito profundo, é muito tocante o que acabamos de ver, de ler este caso. E vocês sabem que isso acontece muito no mundo dos negócios e mesmo por todo lado. As pessoas vão para o lado do erro. E assim, esquece, vamos dizer, seu ensino, seus princípios. Pessoas criadas, bem criadas, honestas, termina se desviando e indo para o lado do crime, para o lado da droga. E às vezes, geralmente a coisa é devido a um exemplo, maus exemplos de pessoas a quem eles têm, como diz, amigos. Amigos entre aspas. Porque uma pessoa que quer te levar, moço, moça, homem, mulher, ao erro, à mentira, ao crime, essa pessoa não é amiga. Eu lembro de minha mãe sempre nos dizia, é melhor vocês andarem sozinhos do que mal acompanhados. Me diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Como que uma pessoa pode ser seduzida? Não é, ninguém pode ser seduzido já por uma pessoa que vive no crime, mas uma pessoa que ela confia, que ela
olha como um grande exemplo. E vocês, irmãos, cada um aqui deve ser um verdadeiro exemplo. E por mais que alguma coisa doa, a verdade é o melhor remédio. Você diga a verdade. Vocês observaram nessa nossa história como que a coisa foi aos poucos. E vocês observam como estas coisas são corriqueiras. Moça, nunca se deixe levar, menina, por maus conselhos. De amigas, meninos, de amigos, pais, mães. Ponha dentro de vossos filhos os verdadeiros princípios cristãos. A honestidade, a sinceridade, a humildade. Como eu digo, às vezes a mãe briga com o menino porque sujou ali o chão, quebrou a xícara, ou furou o bolo com o dedo, mas não corrige quando mente, quando engana. E assim, ao não fazer isto, você está induzindo, ajudando seu filho, filha, seja quem for, ao caminho do erro. E isto é um crime ante Deus. Não só dessa pessoa, mas também do seu mentor. Por isso, o que se espera do cristão? Irmãos, se há uma pessoa que deve ser correto, sincero, é o cristão. Eu creio que um crente ele deva ter o seu nome limpo. Nunca empreste o teu nome para quem não cuidou do seu próprio nome. Se não cuidou do seu próprio nome, vai cuidar do seu? Não digo que não há pessoa que cuida. Mas se uma pessoa não tem cuidado consigo mesmo, vai ter cuidado com outros? Seja transparente, seja francos. Não minta, não esconda as coisas dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa. Vamos dizer, da sua igreja, do seu pastor. Vamos andar, como disse Paulo, vamos tomar os ázimos da sinceridade e da verdade. Aleluias. Isto é cristianismo. Isto é cristianismo, não é mentiras, espertezas, astultícia, a sabedoria do homem. Não, não. Tenhamos a nossa consciência pura, tranquila e descansada. Por isso, se há alguma coisa que lhe pesa no coração, na consciência, eu creio que é o Espírito Santo cutucando, para que você volte, revise aquilo e conserte. Tem que acertar? Vamos acertar. Se não existe essa pessoa, ou ela desapareceu, você deixa ao pé da cruz. Se algum dia encontrá-la, você acerte. Mas, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, que teu coração possa descansar em paz. Porque você pode ir, qualquer um pode ir como foi nosso irmão. Deitou e não acordou mais. Vamos andar com a consciência tranquila. Como esposa, o respeito devido,
Como esposo, não fazer de sua mulher um tapete. Como filhos, quão bocudos são certos filhos, filhas, dizem o que dizem. E aí os pais têm que calar porque eles têm argumentos. Mas lembre-se, não adube o pecado na sua vida. Não faça isso. Honre o teu pai e a tua mãe, é o que nos diz as Escrituras. Honre o ministério, porque ele vela pelas vossas almas. Não é julgar, não estou me defendendo, não. Seja quem for, honre o teu pastor. Ele te dá o genuíno exemplo, honre-o. E se não dá, ore pela alma dele. Vamos ser cristãos nesse mundo velho podre, mal cheiroso. Oh, irmãos, eu lembro do irmão Brana falando na mensagem Pequena Belém. Davi suspirou, quem me dera de eu beber daquela fonte ali em Belém. E 3 homens que amavam tanto o seu rei, se dispuseram de buscar água. Pegaram a moringa de água, desceram e foram rompendo no meio dos filisteus, lutando, batalhando, enquanto um tirava água, mas trouxeram e disseram: aqui está o meu rei. Davi ofereceu aquilo como sacrifício a Deus. E o irmão Brana diz: o nosso rei quer um gole de água. Um gole. Uma atitude sincera, verdadeira. Ofereça a Deus o seu melhor. Fiquemos de pé. Pai querido, que esta pequena aplicação possa cair em cada coração, possa vir como advertência para quem precisa ser advertido. Não nos deixe andar pelo caminho do pecado, do erro, mas vista-nos, Senhor, com o manto da honestidade, do temor, da simplicidade, da verdade. Que as nossas palavras sejam temperadas, que o nosso olhar seja sagrado, que o nosso pensar seja agradável a Ti, que a nossa vida possa ter o perfume de Cristo. Eu oro, Senhor, a favor de todo o Teu povo, da minha igreja, da minha família, da família daqui dos Teus filhos e filhas, que possamos levar o cheiro de Cristo, o cheiro de vida, por onde quer que formos. Não cheiro de morte. Senhor, Tu nos chamaste, então aperfeiçoa, Senhor, o nosso caminho diante de Ti, aquilo que nos falta. Que o Senhor possa conceder aquilo que nos falta. Ajude cada irmão. O Senhor conhece a debilidade de cada um. Às vezes a debilidade está no muito falar, na língua. Mas cada um sabe onde está o seu elo mais frágil. E neste momento oramos para que o Senhor fortaleça os nossos elos frágeis e faça com que eles sejam os mais fortes desta corrente. Limpa-nos de toda maldade. Queremos em tudo ser aquele cristão genuíno, verdadeiro,
Encha-nos do teu Espírito e dar-nos a grandeza, Senhor. Se tiver que se humilhar, vamos. Voltar atrás, vamos. Dá-nos aquela ousadia também para avançar, sem temer o adversário. Faça-nos mais do que vencedores. Seja com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.